Boa tarde, bem-vindos à Feira do Livro de Lisboa. Em nome da Tinta da China, olá, em nome da Tinta da China quero agradecer em primeiro lugar a vossa presença aqui esta tarde, em que temos o gosto de apresentar o livro Geração de 60 da Diana Andringa. Pronto, já estamos organizados. Portanto, Geração de 60 da Diana Andringa, um projeto que a Diana nos trouxe, e depois ela, se quiser, conta as conversas que tivemos sobre o tamanho do livro. Porque a Diana fez um trabalho muito extenso, muito importante, que deixou aqui registado. Ficamos muito felizes de ela ter confiado na Tinta da China para fazer este livro, e por isso deixo desde já o agradecimento à Diana. Quero também agradecer ao Presidente da RTP, o jornalista Nicolau Santos, que aceitou vir aqui apresentar este livro, também porque este projeto passa também pela RTP e, portanto, faz todo o sentido que se reconheça isso. E também agradecer ao Carlos Lopes, economista, um querido autor da Tinta da China também. Ainda hoje vamos ter o gosto de apresentar o terceiro livro que fazemos com ele no Auditório Sul às 18 horas e, portanto, também estão todos convidados para comparecer. Eu passo desde já a palavra ao Nicolau Santos. Muito boa tarde a todos, muito obrigado pelas palavras e quero em primeiro lugar agradecer à Diana ter-me convidado para estar aqui presente. A Diana é uma das mais brilhantes jornalistas portuguesas, com um percurso notável, passou por vários órgãos de comunicação social, mas direi que atingiu o seu ponto mais alto desse percurso na RTP, já agora puxando a brasa à minha e à nossa sardinha, e trabalhos como este, penso eu, que não poderiam ser feitos noutro operador de televisão que não fosse a RTP. E, portanto, por isso estou aqui com muito gosto e quero agradecer. Além disso, enfim, o facto de estar aqui ao lado de uma pessoa tão extraordinária e com um trajeto profissional tão importante como é o do Dr. Carlos Lopes, que saúde com muito respeito e admiração, é também um motivo para mim de orgulho. Eu não sei porque é que a Diana me convidou para ser um dos apresentadores deste livro, com 478 páginas, notem bem, 478 páginas. Sei bem porque é que aceitei. Em primeiro lugar, por óbvia irresponsabilidade. Ninguém aceita um projeto destes com falta de tempo para o ler, com a ideia de que eventualmente não terá grande coisa para dizer e, portanto, uma grande irresponsabilidade. Em segundo, porque, como disse, muito admiro a Diana. E em terceiro, porque tinha a certeza de que só poderia sair enriquecido depois de ler este livro. E começo por dizer que o título para mim é público, ou seja, a geração de 60, no entender da autora e do livro, representa aqueles que tornaram os anos 60 numa década prodigiosa em Portugal e que haveria de conduzir ao derrubo do fascismo e ao nascimento do regime democrático. Mas há outras medidas, como aqueles, a geração millennial, por exemplo, está conotada com uma determinada década que nasceu, etc. Portanto, as pessoas que fizeram a geração de 60, obviamente não nasceram em 60, tinham nascido em décadas anteriores. E, portanto, essa década tornou-se memorável na sua luta contra o fascismo e o colonialismo, e esses anos de brasa que incluíram lutas, prisões, assassínios, mortes, expulsões das universidades, do ensino ou da administração pública, imigrações forçadas ou conscientes da guerra colonial, foram uma década que levou a que crescentes setores da população, de operários a intelectuais, de estudantes liceais a universitários, de católicos a padres, de escritores a poetas e cantautores, se tornassem conscientes da iniquidade do regime e do destino cinzento, tacanho, sem horizontes, a que ele condenava o povo português. Este é o primeiro aspecto que eu gostava de ressaltar. Hoje em dia há a tendência para nos focarmos totalmente nos capitães que derrubaram o regime em 25 de abril de 74, e sem eles não teria havido o 25 de abril, obviamente, mas esquecemos por vezes tudo o que se passou entretanto. E se há coisa que este livro demonstra, é isso mesmo. A agitação crescente nos liceus e nas universidades, a revolta nas colónias, a luta dos operários, o papel da Igreja e dos católicos progressistas, a resistência clandestina, os assaltos a bancos e o desvio de aviões,
Tudo isso foi essencial para criar o caldo de cultura que levou a que, quando os militares avançaram sobre os próximos do regime, este tenha caído de maduro, sem grande resistência. Estava podre, carcomido por dentro, e todos estavam fartos da apagada e vil tristeza a que nos condenava. O segundo aspecto que considero importantíssimo é que este livro não faz uma descrição do que se passou pela pena da jornalista, ou melhor, pelas reportagens que ela efetuou para a RTP, passadas agora a papel. O que faz é uma descrição do que se passou pela boca de uma centena de protagonistas, e isso faz toda a diferença, que contam as suas versões dos acontecimentos que viveram. Isso é de uma enorme riqueza para quem quiser compreender em profundidade estes anos. E como a Diana afirma, ao contrário dos sectários que quase todos nós éramos nas nossas fogosas juventudes, ela foi ouvir todos os protagonistas que considerou fundamentais, mesmo aqueles de quem mais discorda. E estou seguro de incluir um inspetor da PIDE é, obviamente, um desses casos. Isso é extremamente enriquecedor porque nos mostra muitas vezes, para lá dos acontecimentos, o lado humano dos protagonistas e a surpresa com que somos confrontados no que toca a factos e pessoas. Por exemplo, passa pela cabeça de alguém que o responsável da polícia de choque, Capitão Horta Veiga, esse odiado corpo policial da ditadura, mandasse dizer ao professor Lindley Sintra, durante a crise de 62, que não tinha sido ele a ordenar a carga policial sobre os estudantes na cantina da Universidade de Lisboa e que lhe pedia, por favor, que acreditasse nisso. E Lindley Sintra, a quem a polícia abrir a cabeça à bastonada, quando sai do hospital, para espanto de todos, foi apertar a mão de Horta Veiga em sinal de amizade. Ou que o mesmo Horta Veiga pedia-se para entrar sozinho na cantina, onde os estudantes se encontravam em greve de fome, e dissesse, depois de tirar o capacete e subir a uma mesa: eu também já fui estudante, compreendo os vossos sentimentos neste momento, mas queria que me dessem a honra de ser eu o único guarda a entrar aqui neste edifício. O papel de Marcelo Caetano como reitor da Universidade de Lisboa, sendo mais conhecido, é também de realçar. Marcelo demite-se depois de ser desautorizado por Salazar relativamente às comemorações do Dia do Estudante. Primeiro cancelado, depois autorizado e de novo cancelado por Salazar, declarando não poder admitir um desrespeito total pela Suprema Autoridade Universitária. É o mesmo Marcelo Caetano que telefona para a casa de Nuno Pedro de Santos, dizendo: o senhor vai ser expulso da universidade, eu não posso fazer nada para o impedir, mas sou seu professor na cadeira de Direito Português e, portanto, venha até à faculdade que eu vou-lhe fazer o exame. Consta que Salazar terá dito na altura: se não houver medidas radicais contra esta movimentação estudantil, os rapazes daqui a 10 anos estarão aqui. Pressupõe-se, em São Bento. Acertou quase em cheio. Os rapazes demoraram 12 anos a chegar a São Bento. Como angolano, assim como autora, gostava também de chamar a atenção para a violência do regime colonial. Todos nós ouvimos falar do massacre de Viriamu, em Moçambique, em 16 de dezembro de 72, portanto fora desta década de 60, onde foram dizimadas entre 150 a 300 pessoas. Mas quem já sabia ou tinha ouvido falar do massacre de Batepá, em São Tomé, em 1953, quando a população autóctone se rebelou contra o sistema de contratação escrava, tendo em janeiro de 61 sido massacrados entre 50 a 100 pessoas. Ou o massacre de Pichikiti, na Guiné, em 3 de agosto de 59, com um saldo de 40 a 70 mortes e cerca de 100 feridos. Ou o massacre da Baixa de Caceja em Angola, as plantações de algodão da Cotonã, que se traduziu em 524 angolanos fuzilados, 795 feridos e 879 prisões, embora haja números muito superiores. E tirando o caso de Viriamu, todos os outros tiveram origem em meras reivindicações salariais ou condições de trabalho. E agora foi-se isto. Oh, diabo. Como é que eu voltei isto? Foi-se isto. E nós vai-se outra vez. Vamos lá ver se não foi outra vez. As novas tecnologias e os jornalistas velhos não coincidem. Não, o meu estava bom, mas aconteceu uma questão. Nós somos antigos, africanos. Por outro lado, é curioso ouvir Mário Soares falar numa espécie de tortura de classe por parte da PIDE. Uma violência que era exercida contra certas classes e não contra outras. Diz ele: é óbvio que os comunistas e o mundo operário dos trabalhadores manuais eram discriminados em relação aos intelectuais, mesmo que fossem comunistas.
Quer dizer, a gente de classe operária, a gente mais humilde, era tratada de uma maneira violenta na polícia, muito mais do que os intelectuais e, sobretudo, se eram ou não eram comunistas. E sintetiza assim: é evidente que o regime de Salazar não foi violento no sentido em que o foi o nazismo ou que foi o stalinismo. Isso não há comparação possível. Temos de ser claros e dar exemplos. Foi interrogado durante 4 dias e 4 noites seguidas. O Otávio Pato esteve 20 dias nessa situação. E houve outros que foram espancados, eu nunca fui. Contudo, também a tortura, a violência que incidia sobre os nacionalistas africanos era muito maior do que aquela que era exercida sobre os intelectuais. Por exemplo, em São Tomé, depois do massacre de Batapá, a um funcionário, entretanto preso, cravaram-lhe uma corrente de ferro ao pescoço, outra à cintura e outra ainda ao tornozelo. E depois entregaram-lhe uma tina com capacidade para 200 litros e deram-lhe ordem para ir esvaziar o mar. Ia todo o dia, de manhã até à noite, depois voltava a fazer o mesmo cada vez que esvaziava a tina. O livro passa por muitos outros acontecimentos que marcaram a geração de 60. A grande clivagem entre o maoísmo e o revisionismo, ou seja, entre os que defendiam as teses chinesas de Mao Tse-tung e os que serviam na estratégia da União Soviética e do movimento comunista internacional. O impacto dessa divisão nos movimentos que combatiam o regime, com uns a defender ações violentas e outros a apostar na unidade com todos os que não serviam na situação. O isolamento de Portugal na comunidade internacional. O início da luta armada nas colónias, primeiro na Guiné, depois em Angola. O assassínio de Humberto Delgado, explicado pelo diretor de serviços da PIDGS, Álvaro Pereira de Carvalho, considera uma asneira o que aconteceu, porque na altura Delgado já não representava qualquer perigo para o regime. Depois há 3 factos que têm enorme relevância na consciência política dos opositores ao regime. O primeiro são as inundações de Lisboa, em 1967, em novembro de 67, de que resultaram mais de 500 mortos e em que o envolvimento dos estudantes permitiu perceber que o regime estava pouco importante para todos os que tinham sido afetados pela tragédia. A única preocupação foi a de censurar as notícias que pudessem circular interno ou externamente e dessem conta do acontecimento. As centenas, se não milhares de estudantes que se envolveram no apoio aos sobreviventes e à recuperação dos locais da cidade mais afetados, compreenderam em toda a sua extensão a completa incúria das autoridades e a sua insensibilidade para com gente que tinha perdido tudo, os haveres, os filhos, os pais, as famílias. Como sublinhou um dos entrevistados, é evidente que estava na forja um conjunto de revolucionários que já tinham preenchido a primeira condição, eram revoltados. O segundo grande acontecimento é o Maio de 68 em França, o enorme movimento de contestação estudantil e operário que vai acabar por fazer cair o então presidente Charles de Gaulle. Palavras de ordem como "sejamos realistas, exijamos o impossível", tornaram-se um fogo que se propagou em muitas latitudes e também em Portugal, dando força ao movimento estudantil, apesar de haver quem considere que as greves dos operários na Citroën e na Renault, a ocupação de mais de 100 empresas e 9 a 10 milhões de trabalhadores franceses em greve fossem bem mais importantes que a tomada da Sorbonne pelos estudantes. O essencial é que o desafio às estruturas velhas e caducas que regiam o mundo saído da Segunda Guerra Mundial estava a ser desafiado e posto em causa. E a imagem iconográfica desses tempos é o do jovem Daniel Cohn-Bendit a sorrir de forma provocadora para um polícia de choque, como que a perguntar-lhe se não gostaria de estar do seu lado. A grande e importantíssima crise académica de 69 em Portugal é filha desse maio de 68 francês. E é também o maior abanão que o regime fascista recebe e que anuncia já o seu fim daí a 5 anos. O terceiro acontecimento é a invasão da Checoslováquia por tropas da União Soviética, matando aquilo que era conhecido como a Primavera de Praga, um movimento de liberalização da sociedade checa do ponto de vista político e social. Esta decisão, tomada pelos gerontes do Kremlin, vai abrir profundas fissuras em vários partidos comunistas ocidentais, mas o PCP, sob a liderança de Álvaro Cunhal, mantém uma posição ortodoxa, justificando o que se tinha passado com o processo contra-revolucionário que estava em curso. Para muitos militantes do PCP, essa posição foi a gota d'água que fez transbordar o cálice. Deixaram de acreditar nos amanhãs que cantam, demitiram-se, afastaram-se da militância ativa e o impacto do movimento estudantil foi devastador para o PCP, que não mais teria a influência que já tiver entre os estudantes. Bom, e finalmente, porque a intervenção já vai longa, tivemos a queda de Salazar de uma cadeira no Forte de São Julião em 3 de agosto de 68, a sua substituição por Marcelo Caetano, que no início motivou muitas expectativas positivas, levando inclusive a correntes oposicionistas a acreditassem que era possível mudar o regime por dentro, mas as esperanças haveriam de morrer rapidamente,
apesar de ter sido possível o regresso ao continente de pessoas como Mário Soares, que se encontrava preso em São Tomé, ou do Bispo do Porto, Dom António Ferreira Gomes, ao fim de 10 anos de exílio forçado. Quanto à nossa autora, nesse ano de todas as transições, também ela trocava definitivamente a medicina pelo jornalismo, aceitando um convite de Rúben de Carvalho para integrar a redação da revista Mundial. Desde aí nunca mais parou, tornou-se uma das jornalistas mais respeitadas do país, uma combatente desde sempre pela liberdade de informação, uma lutadora contra palavras que se repetiam e muros que era preciso derrubar. PIDE, censura, guerra colonial. E a prova disso é este livro, com 478 páginas, que retrata um discurso direto, o que foi a década de ouro que preparou a grande mudança política, económica e social em Portugal. Deixem-me dizer uma última coisa. Ela é angolana, eu sou angolano. Há aqui uma pessoa que faz uma referência extraordinária, que é o facto de, nessa altura, nesses anos 50, anos 60, havia portugueses nascidos em Portugal. E quem nascia nas ex-colónias era branco da segunda, branco de terceira, depois havia os assimilados, depois havia os indígenas, portanto havia dentro do grande império colonial português, havia muitas estratificações. Eu tenho um pequeno poema que diz: nasci branco de segunda, calcinhas ou caloanda. Nasci com os pés no mar, em São Paulo de Luanda. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigada, Miguel. E agora, Carlos Lopes, por favor. Muito boa tarde a todos. Tal como o Nicolau, eu queria aqui saudar a autora, começar por saudar a Diana e com essa saudação também partilhar da surpresa do convite que recebi, tal como o Nicolau, para fazer esta apresentação. Na altura pensei que o livro ia ser possível de ler em pouco tempo, porque não o tinha visto em mãos, e depois, claro, surpreendi-me com o tamanho, mas na realidade, no final da leitura, achei que o livro era muito pequeno. Deveria ser até maior, porque no fundo é um trabalho de reconstrução de memória. E essa memória faz falta porque não temos suficiente contribuição intelectual, suficiente contribuição pedagógica para que a nova geração possa beneficiar destes ensinamentos incríveis que nos traz o livro através dos seus depoimentos. Eu vim começar aqui com uma pequena história que sei que vai ser interessante para a Diana. Quando eu tinha apenas 17 anos, insisti com o meu pai que queria começar a trabalhar. Achou estranho, porque ele não tinha acabado os estudos, mas depois de muita insistência e sabendo do meu amor pelos livros já nessa idade, conseguiu que eu fosse bibliotecário de uma pessoa que se interessava muito por livros. Bibliotecário entre aspas. Portanto, fui educado por essa pessoa em muitas coisas, porque uma boa parte do meu tempo era despendida em organizar a biblioteca pessoal de Mário Pinto de Andrade. E, portanto, virei bibliotecário de Mário Pinto de Andrade. Para aqueles que sabem quem é, podem imaginar as consequências de ter esse tipo de proteção intelectual. Para aqueles que não sabem, é um dos depoimentos que o livro utiliza com bastante rigor e, mais ainda, eu sei da amizade pessoal que Mário de Andrade tinha pela Diana e vice-versa. Portanto, achei que essa história era interessante de mencionar por uma razão. Porque foi Mário de Andrade que me educou na função da memória, na vontade de reconstruir a memória. E vou continuar com uma outra história de Mário de Andrade, que é muito peculiar, quando houve o golpe de Estado na Guiné-Bissau, onde ele exercia as funções de Ministro da Informação e Cultura. Ele encontrava-se em Lisboa em tratamento médico. E eu estava a estudar já na Suíça, e a grande preocupação do Mário de Andrade era saber se eu tinha os contactos necessários em Bissau para recuperar o saco azul. E o saco azul era um saco de escritos de memória
que Mário de Andrade considerava o seu bem mais precioso. E como eu era seu bibliotecário, eu sabia onde estava o saco azul. E o mais importante era o saco azul, não era o resto. E lá conseguimos salvar o saco azul e trazê-lo para Lisboa. E eventualmente a reconstituição da memória continuou. O seu pedigree intelectual é sem contestação, mas o que é interessante mencionar é que essa função da memória é agora aqui recuperada de uma certa forma por este trabalho da Diana. Porque é essa ideia de que nós perdemos muitas das configurações, dos detalhes que nos permitem saber exatamente o que é importante e o que é acessório. E isto permite-me falar um pouco da autora, porque a Diana pagou, não é, com, inclusive a prisão, este dever de memória, que começou muito cedo. No seu percurso vê-se que o seu jornalismo foi diferente. Não foi um jornalismo como os outros. Foi um jornalismo documental, que depois a leva a ser uma exímia documentarista e que a leva a reconstituir essa memória através de depoimentos que a RTP permitiu organizar e estruturar de uma forma extraordinária. E agora temos este presente, que é a transformação desse percurso, dessa reconstituição, em forma de livro. E quando se começa a olhar o livro, começando pela contracapa número 1, a impressão que se vai ter é de que é uma coleção de depoimentos. E, de facto, há depoimentos, e eles são quase uma centena, e eles estão bem presentes no livro. Mas o que é interessante é a forma, a metodologia que foi utilizada pela Diana para nos trazer esses depoimentos. É quase um trabalho de filigrana que nos permite passar de um autor, um personagem, uma figura para a outra, de forma quase sem que nos demos conta, traçando pontes que nos permitem reconstituir a tal memória. Eu acho que essa metodologia de trabalho, que é muito do cinema, é muito do documentário, consegue estar presente no livro e dá a impressão que estamos quase a ouvir as vozes daqueles depoimentos. E essas vozes, não é, que no fundo nos fazem reviver a história, e que é uma história tão importante porque o número de protagonistas presente no livro é numeroso, mas o que é interessante é a sua qualidade. A qualidade de testemunhos, a qualidade de personagens que tiveram um papel extremamente importante em determinadas situações, e aquilo que a Diana considera serem alguns anónimos, na realidade trazem um pouco de vigor ao conjunto, porque é um pouco o teste da verdade em relação aos depoimentos daqueles que foram protagonistas mais importantes. E essa metodologia também é importante num outro sentido, porque ela salta entre o biográfico e o historiográfico. Temos um pouco de biografia, temos um pouco da história pessoal de cada um, e temos um pouco também da reconstituição do conjunto, que nos traz o aspecto historiográfico. E a abrangência dos protagonistas é extraordinária, porque ela permite ver um espectro de situações dos anos 60 que muitas vezes passa despercebido em alguns ângulos, não necessariamente em todos. E, portanto, aqui temos, com esse trabalho, a oportunidade de podermos testar até onde chega o nosso conhecimento e memória dos anos 60. Alguns que tiveram a oportunidade de serem também participantes desse período histórico, ou outros que estão curiosos em saber. E de tudo isto eu tiro 4 lições importantes deste livro. A primeira lição é de como o invisível, o censurado, o camuflado se torna sistémico graças ao trabalho de muitos. Portanto, a construção da liberdade em Portugal é a prova disso. Portanto, deste calor imenso que nos trazem os depoimentos, nós podemos perceber que se está construindo algo de novo. Esse algo brota. E brota não necessariamente nos anos 60, mas brota depois.
Portanto, é um processo orgânico de crescimento do que nós podemos chamar de dignidade. Aqui o fundamental é a dignidade, a construção da dignidade. E essa construção da dignidade tira o invisível, tira o censurado do seu papel secundário, do seu papel acessório, para se tornar o seu papel principal, o seu papel fundamental. A segunda lição é de como o tempo apaga, né? Como o tempo apaga memórias que são importantes. Como é que nós hoje estamos a viver determinados discursos, narrativas, posições que não tomam em consideração a história? E tão pouco tempo se passou. Os protagonistas, muitos deles falecidos, dos que participaram no trabalho da Diana, mas muitos ainda vivos, bem vivos. E, no entanto, começou já o período do esquecimento. E foi muito rápido, portanto, de passar de marginal acessório a principal e depois passar de principal a esquecido. Bom, esperemos que agora com a inteligência artificial, uma vez que o livro vai ser captado pela inteligência artificial, quer queiramos, quer não, e a inteligência artificial é fundamentalmente roubar conhecimento e também roubar memória, haja uma sobrevida. Só que não sabemos como ela vai ser interpretada e quais são os valores que a ela vão ser associados. E para evitarmos justamente de cair nesse problema principal associado às novas tecnologias, que é, digamos, a tendência para dar muito valor àquilo que é superficial, só há um contraponto possível. E esse contraponto possível é ler o livro. São 400 e tal páginas, mas vale a pena. Porque assim podemos estar um pouco fora do filtro que nos vai oferecer a interpretação fácil, a interpretação que não tem a profundidade que o livro nos oferece. E a última lição, já que Nicolau mencionou 2 vezes a sua angularidade também, e é importante dizer que as identidades não se fazem por exclusão, elas fazem-se por adição, não é? Nós podemos ter várias. E, portanto, ele invocou aqui a sua angularidade também, e a da Diana. Eu acho que é importante dizer que o livro nos traz uma terceira lição, que é uma lição difícil para mim de mencionar, mas que tenho a certeza que esta audiência vai ter algum eco, que é o facto de demonstrar que a história de Portugal contemporânea e a história da África contemporânea estão completamente coladas, estão completamente dependentes uma da outra. E, no entanto, isso não é reconhecido suficientemente, certamente não está nos manuais escolares, certamente não está no discurso e nas narrativas do que podemos dizer mainstream, e por uma razão que eu não entendo muito bem, não está também presente nos próprios indivíduos que tiveram protagonismo na transformação de Portugal e que, embora reconheçam esse papel, não o valorizam suficientemente. Eu vou aqui usar uma metáfora, é como se nós estivéssemos cientes de que foi enterrado o colonialismo, foi enterrado, mas que esse enterro foi de uma forma um pouco esquisita, porque foi um enterro sem luto. E como foi um enterro sem luto, ainda estamos por fazer o luto. E essa ausência é muito sentida. Porque, por exemplo, como é que se entende um indivíduo como Amílcar Cabral, com o papel que teve, o protagonismo que teve na transformação do Portugal moderno, seja uma figura que, enfim, que se invoca de uma forma mais ou menos simbólica aqui e ali, mas não com a dimensão que merece. Em relação a Portugal, não estou a falar em relação à África. Isto leva-me à quarta lição que o livro nos traz, que é uma lição de modéstia por parte da autora. Porque a Diana nos transmite, através dos seus depoimentos laterais, a ideia de que ela não é a voz principal do livro. Mas o facto dela trazer
as vozes dos outros de forma estruturada, organizada e com a tal filigrana que eu mencionei, ela acaba por ser a voz. Mas a sua modéstia não lhe deixa reconhecer isso. E, portanto, justiça seja feita, serão vocês, os leitores, nós todos, leitores, que teremos que dar esse reconhecimento à Diana. E para o fazer, temos que ler o livro. Muito obrigado. E, finalmente, a nossa autora, Diana Andrina. Eu não tenho muito tempo para estas coisas. Não, boa tarde a todas e a todos e mesmo muito obrigada por estarem aqui. Obrigada desde logo ao Carlos Lopes e ao Nicolau, pessoas que eu sei que são muito ocupadas, mas mesmo assim tiveram a bondade de aceitar a tarefa de apresentar um livro de 478 páginas como o Nicolau sublinhou, o que não é pouco trabalho. E se no caso do Nicolau eu ainda podia usar como argumento para chantagem ele ser o presidente da televisão pública, onde a ideia deste livro nasceu, para o Carlos Lopes não havia argumentos fáceis. Só mesmo a solidariedade pura o terá feito aceitar o meu convite. Penso ser, aliás, essa solidariedade que moveu grande parte dos que estão aqui hoje. Forjada nas lutas dos anos 60, caso de muitos dos presentes. No trabalho, caso de outros. Eventualmente nas causas e amizades comuns, que esta coisa em forma de assim, o formato do livro, por exemplo, mais simpático, aborda ao longo de muitas páginas. À medida que se aproximava esta hora e eu em pânico tentava pensar o que dizer, só me ocorria um pequeno poema que um amigo ator, Vicente Dalf, me ensinou há muitos anos. Eu sou pequenina, não sei recitar, mando beijinhos e vou retirar. Mas temo que aos 77 anos não possa ficar por aqui. Assim sendo, queria fazer os agradecimentos a quem mais ajudou na feitura deste livro. Os responsáveis pelo arquivo da RTP. A Sandra Borges, que além de ter feito as transcrições, convenceu a Catarina Marques da Quinta da China que se calhar elas podiam vir a ser um livro. A Karina Cerqueira, que à última da hora, a meu pedido, traduziu as falas em crioulo da Guiné. A Helena Carneiro, minha prima da adoção, sempre pronta a passar textos analógicos para computador e que, tal como o Francisco Costa, editor de alguns dos muitos documentários que fiz nos últimos anos, tiveram a paciência para ser cobaias na leitura do primeiro esboço fora do âmbito familiar. Que a família essa teve de suportar não só a leitura do livro, mas tudo o que rodeou a aventura de fazer a série para a RTP há 35 anos e passá-la a livro agora. Distingue também as pessoas da Quinta da China e a sua inesgotável paciência para com esta septuagenária, insegura, mas muito teimosa. E a questão das páginas foi uma dessas temas. Dito isto, gostava de os tranquilizar, dizendo que estas 480 páginas vos trazem, sobretudo, como disse o Carlos, vozes de outras pessoas, muito mais interessantes e importantes do que a minha. E que ao longo delas, através dessas vozes, podem encontrar episódios que vos são próximos, outros que terão um conhecimento apenas distante, ou talvez até alguns que desconheçam, mas que fizeram parte do vosso próprio passado, dos acontecimentos que também vos marcaram. É que, como jornalista, tive a possibilidade de recolher estas vozes, por vezes conhecidas de todos, muitas vezes ignoradas, um privilégio inestimável que está ao alcance de muito poucos. E a liberdade de, com o único cuidado de as respeitar, combiná-las entre si, de um modo que permitisse compreender melhor não só a história desses anos, mas, espero, as nossas próprias histórias. E, no meu caso, a minha forma de olhar o mundo e de viver no dia a dia. Quando a série passou na RTP e para lá das críticas ao uso exagerado de cabeças falantes e de não ter cuidado suficientemente dos aspectos festivos da época, da moda americana à música dos Beatles, houve discussões todas muito cultas sobre se podia chamar a geração de 60, quando, na verdade, incluía pessoas de diferentes faixas etárias. Os críticos teriam eventualmente razão ao dizer, mas a década de 60 foi aquela que gerou a pessoa que eu sou, transformando a adolescente que, embalada pela historiografia oficial,
ignorava quase tudo do país real em que vivia, na jovem que repudiava essa versão edulcorada e lutava por modificar a situação existente. Portanto, se quiserem, o que está nestas páginas que a Tinta da China teve a coragem de publicar é também a minha história. Uma espécie de autobiografia, só que contada por outros, os que, de um modo ou outro, criaram a circunstância que me fez ser quem eu sou. E são as suas vozes que importam. São elas que quis partilhar convosco, porque penso que moldaram também grande parte de vós, os que viveram esses anos. E permitirão talvez que sejamos melhor compreendidos pelos que os não viveram e que hoje, em circunstâncias aparentemente mais fáceis, mas que momento a momento se mostram mais difíceis, passam agora por muitas das lutas, vitórias e derrotas que nós passamos e para com quem a nossa amnésia é uma traição indesculpável. Já que não podemos, ou não soubemos, deixar-lhes o mundo melhor como sonhávamos, deixemos ao menos a partilha desse sonho, a cumplicidade na utopia e aquela velha frase que nos diz que a única forma de ser verdadeiramente realista é pedir o impossível. E que às vezes esse impossível surpreendentemente se realiza. Obrigada. Muito obrigada. A Diana vai agora estar aqui no pavilhão da Tinta da China para dar autógrafos e para conversar com quem quiser conversar com ela. Obrigada.